Bom dia, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Gente, antes de entrar no assunto, mais uma vez, né? Vamos lá, satisfazer a Babilônia. Dá a curtida, o joinha, tá? Para que o algoritmo do YouTube entenda a relevância do vídeo e distribua. Não entendo muito disso não, só tô falando isso daí porque é o que todos pedem, parece que é para envaidecer a gente, né? Mas não é não, é questão de algoritmo, tá? E não me peço para me explicar porque eu também não entendo. Bem, hoje o assunto que eu quero tratar com vocês é sobre os 2 mandamentos que Jesus deixou, né? Mas eu vou ficar só em um hoje, viu? Porque o outro ainda não estou preparada para para falar sobre ele, que ele é muito, assim, a gente tem que se examinar, né, muito para falar ele. Então eu vou deixar aqui o primeiro mandamento, né, que Jesus deixou Deus, 2, amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e depois amar ao próximo como a ti mesmo, tá? Conclusão, ele pegou ali os 10 mandamentos que estavam ali nas leis mosaicas, né, que eles seguiam lá naquela época, e até hoje ainda está em vigência, tá? E ele transformou ali em 2, né? Esses 2 que é o principal. Fala assim, que se você fizer os 2, não precisa dos 10, porque você só os 2 ali, você já consegue seguir os 10 mandamentos. Mas, enfim, vamos lá, eu quero ficar ali só no primeiro. Jesus, quando falou, aqui está em Mateus, o primeiro mandamento, né, o grande mandamento que está no texto, né, na epígrafe do texto. Está em Mateus capítulo 22, do versículo 37 ao 40. Eu vou ler um pouquinho antes, porque quando Jesus falou desse mandamento aqui, ele estava ali no embate com os fariseus, doutores das leis, né? Porque eles queriam pegar Jesus, né? Para matar, tá? Porque ele estava num contexto ali, estavam falando que tinham quebrado a lei, ele estava naquele contexto de estar quebrando a lei mosaica, foi a lei deixada por Moisés lá atrás. E quando se quebrava uma dessas leis, a pessoa era até, como que eu vou falar, era até morta, né? Eles matavam, falavam que estavam indo contra Deus, tá? Os judeus não reconheceram o Jesus como o Messias que eles queriam que viesse. Eles não achavam que era um impostor, alguns um profeta, como haviam muitos, né? Mas eles não reconheceram Jesus como filho de Deus, como Salvador. Então eles faziam de tudo para pegar Jesus ali em várias ocasiões. O foco era pegar Jesus para matá-lo ali, como se ele estivesse quebrando a lei, né? Porque tinha sentença de morte, né? Para vários tipos de situações. E Jesus estava inserido nesse contexto aqui, tá? Porque ele já tinha se proclamado filho de Deus, ele já tinha se proclamado o Salvador, mas ali o contexto que ele estava pregando não se encaixava com o que eles estavam esperando. Um Jesus majestoso, que viesse como da descendência de Davi, um rei poderoso para libertar o povo do cativeiro. Ali nessa ocasião ele estava no cativeiro de Roma, debaixo do domínio romano. Então, Jesus não veio pela espada, Jesus não veio para libertar ali no contexto ali histórico daquela época. Jesus veio para libertar-nos para uma vida eterna, para o reino dos céus. Não veio para o reino aqui da terra, tá? Esse reino aqui, a Bíblia deixou bem claro, a terra aqui foi entregada para Satanás. E Jesus veio nos resgatar desse reino para a eternidade. Esse é o contexto da vida aqui. Não que Deus não esteja no controle. Deus está no controle de tudo. Mas o relato bíblico, histórico,
O foco é a eternidade, é a vida eterna. São parâmetros para a gente seguir aqui dentro de uma vida da legalidade, dentro do propósito de Deus, mas com a finalidade da vida eterna. Então é isso. Então Jesus estava nesse contexto ali, nesse embate com os fariseus. Esse texto do primeiro mandamento, que eu falei, está no capítulo 22, do versículo 37 a 40, mas eu vou ler do 34 para vocês terem uma noção. Ó, o grande mandamento também está em Marcos, viu, e no Evangelho de Lucas, mas eu vou ficar com esse aqui de Mateus. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Aí entra no versículo 37. E Jesus disse-lhes: Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o seu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Aí depois já entra no versículo 39, e o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo, como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Você tá vendo? Seguir os dois, você seguir os 10. Mas eu vou ficar aqui com o primeiro. O outro é muito, eu acho o outro muito assim, não é que é muito complicado. Eu já questionei, Senhor, nossa, o Senhor caprichou em mandar amar o próximo como a ti mesmo, hein? Mas eu vou entrar nesse critério outra hora, tá? Eu vou ficar aqui com o primeiro mandamento. Eu acho que esse primeiro mandamento é a base de tudo, né? Ele rege ali toda a nosso parâmetro aqui na Terra. Mas enfim, qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a sua alma e de todo o seu pensamento. Gente, falar assim, amar a Deus é fácil, né? Eu vou entrar aqui num relato particular, num relato íntimo e pessoal. Eu não posso falar todo mundo, medir os outros pela minha régua. Jamais eu posso isso. Cada um tem um jeito de ser, cada um tem uma personalidade, então cada um é cada um. Eu falo por mim. Quando eu me converti, que eu vi esse mandamento, né? Amar a Deus, amar a Deus. A gente lê assim superficialmente, não entra ali na essência, né, da palavra. E foi indo, foi ouvindo a palavra, e a gente vai levando o dia a dia, né? E o dia a dia vai consumindo a gente, várias coisas vai assim, vai atropelando, né? Nossos pensamentos, a nossa vida vai sendo guiada por vários parâmetros, né? E um dia em oração eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu não consigo te amar acima dos meus filhos. Senhor, me perdoa, mas eu não vou ser hipócrita e falar que eu te amo, que eu coloco, Senhor, a vida acima do amor dos meus filhos. Eu não consigo. Eu não consigo te amar acima deles. Eu amo meus filhos é a minha principal fonte de vida. Eu só estou viva porque meus filhos estão aqui comigo. Senhor, me perdoa de eu estar sendo sincera, mas eu não consigo. Se eu preciso aprender isso. Eu preciso te pôr em primeiro lugar na minha vida. Eu preciso aprender a te amar. Perdão, gente. Em primeiro lugar. É difícil, gente. Olha, eu vou te falar. Ai, eu amo a Deus em primeiro lugar. Gente, analisa-se a si mesmo. Vê se realmente você está amando a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu pensamento, de todo o teu entendimento. Porque é difícil.
É difícil você colocar Deus no foco ali principal da tua vida, sabe? Vem uma tribulação, ai, porque é do Satanás, ai, é porque você não fez isso, ai, porque você fez aquilo. Gente, é uma grande utopia que eu vejo, uma grande mentira, às vezes falam assim, Jesus é Salvador. Claro que ele é Salvador. Ele morreu na cruz, até o ateu fala isso. Ele morreu na cruz ali para nos salvar. Ele é Salvador. Eu quero ver ele ser Senhor das nossas vidas. É difícil você levar uma vida como o Senhor ali, Senhor das tuas atitudes, dos teus pensamentos, dos teus propósitos. É muito difícil. Então vamos parar, vamos separar as coisas. Salvador ele é, independente se você crê ou não crê, ele morreu ali na cruz. Qualquer um que entende de história, ateu, vai te falar isso. A morte dele foi de cruz, ele é o Salvador. O problema é ele ser Senhor das nossas vidas. Aí é que pega. Quando você começa a falar, eu não sou eu que ajo mais por mim mesmo, é o Senhor que rege a minha vida, aí ele começa a ser Senhor. Então o foco está aqui, ele é seu Senhor da sua vida. Mas enfim, vamos focar nesse mandamento aqui, né? É, ele tem que ser o Senhor dos nossos pensamentos, nosso entendimento, da nossa vida. Tudo que você vai fazer, você tem que consagrar a Ele. É um emprego, é uma vida, é tudo. É tudo que aqui pede é que Ele seja o nosso Senhor. E esse Senhor veio como? Veio em Jesus, lá em João, né? 1 João fala, e no princípio era o Deus, né? E o princípio era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ele, Jesus, era o Deus do Antigo Testamento. Ele se fez Deus, ele veio aqui, ele veio em forma de homem e morreu por nós na cruz do Calvário para nos salvar, né? O eu sou lá do Antigo Testamento, ele se declara, eu sou a luz, eu sou a videira, eu sou a verdade, eu sou a fonte de água viva, né? Ele vai se declarar o eu sou de várias maneiras. Mas ele veio aqui como homem para sofrer nossas dores, nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz, né? Estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías declara isso, né? Então, o foco todo central da Bíblia é Jesus, tá? Um Jesus que morreu por nós. Então, como? Até eu vejo relatos, né, de muitas pessoas que não consegue dimensionar esse amor de Deus por nós, né? Como que um Deus pode dar o seu filho para morrer por nós na cruz? Você daria um filho seu para morrer por alguém na cruz? Da humanidade de hoje, né? Mas, enfim, e ainda fala, hein? Tem um versículo que acho que é próprio Isaías, fala que Deus se agradou em moê-lo na cruz, porque ele se fez maldição por nós. Todas as nossos pecados, as nossas mazelas, as nossas iniquidades, ele levou sobre ele. Quando Jesus ali chorou, falou assim, é porque ele estava com medo dos pregos. Ele não estava com medo dos pregos, que ele ia levar nas mãos, né? Que é um símbolo até hoje. Diz que se a gente vê-lo, ele tem as feridas ali dos pés e das mãos onde ele foi crucificado. Eu não acho que Jesus estava com medo dos pregos. Acho que ele estava. Era humilhação mesmo, né? A humilhação de uma prostituta em cima dele, a humilhação de um ladrão, de um drogado, de um assassino. Gente, pensa quanta iniquidade o mundo tem que Jesus levou a vergonha, nossa vergonha. Jesus levou ali na cruz sobre ele. Essa é a vergonha. Eu acho que esse era o que mais ali afligia, né? Cristo. Quando ele fez a oração dele lá no Getsemane, ele fala assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque eu imagino como homem, porque ele estava ali como carne, como homem, a humilhação que ele teria que passar. Ele sendo santo, passaria por toda aquela humilhação,
sabe? Quanto peso foi jogado naquela cruz, quanto peso da iniquidade foi jogado em cima de Jesus. E ele suportou isso. Ele suportou isso porque precisava, era necessário para que se cumprisse, para que nós pudéssemos ter a salvação, a eternidade. Era necessário, sabe? Então tem coisas que a gente faz aqui que é necessário a gente fazer. Vocês me perdoem, gente, mas eu não consigo dimensionar uma morte de cruz que foi no meu lugar. É, para mim, assim, eu falo assim, como que o Senhor pôde me amar tanto, tanto, para levar tudo que eu merecia levar naquela cruz? Então, assim, me toca a alma, porque eu vejo quanto o Jesus me amou, quanto Deus me amou naquele momento, porque eu não merecia nada disso. Eu andava perdida, machucada, ferida, sabe, pelo mundo. E ele foi ali e me resgatou. Me perdoe, gente, isso não estava programado. E eu vejo o quanto eu não merecia todo esse amor, o quanto eu era pecadora. Eu saí até fora do foco do assunto. Então, se vocês acham que vocês não são merecedores do amor de Jesus, saiba que vocês são sim, tá? Jesus resgata qualquer um. Eu sou testemunha disso. Jesus me resgatou, ele pode resgatar vocês. Eu não vou falar que vocês vão direto para ele e que vocês vão ter uma vida santa, que vocês vão ter uma vida próspera, cheia de amor. Não é isso, não. Mas vocês vão ter um espírito livre, sabendo que mesmo que vocês passarem o que passarem aqui, vocês herdarão a eternidade. Porque eu não me imagino. Hoje, meu parâmetro de vida é: Senhor, eu não quero mais nada aqui. Eu só quero a vida eterna. Até porque eu estou com uma certa idade e eu não tenho mais sonho e expectativa. Então eu falo: Senhor, me dá só manutenção diária, mas não esquece do meu espírito. Quando eu vou me deitar à noite, eu falo: Senhor, se eu morrer, lembra do meu espírito. Perdoa os meus pecados. Toda noite eu peço perdão pelos meus pecados e peço para ele lembrar do meu espírito, caso eu venha não acordar. Mas, enfim, esse é o amor a Deus, em primeira coisa, o primeiro mandamento, é o foco de tudo. Você não chega até Jesus se você não amá-lo. Mas ele te amou primeiro. A Bíblia fala isso. Ele me amou primeiro. Não fui eu que cheguei até ele, foi ele que me resgatou. Tá? Então, é essa mensagem que eu quero deixar hoje. Eu nem vou continuar porque saiu totalmente fora do foco, porque eu acabei aqui me deixando levar aqui por um amor que não tem como explicar. É um amor inexplicável. E eu gostaria que todos vocês sentissem esse amor, tá? Então, ame teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Eu sei que muita coisa nos aflige hoje, muitas preocupações nos aflige hoje, sabe? É muito comum uma pessoa falar: ah, eu amo a Deus, mas a minha casa está em primeiro lugar, o meu filho está em primeiro lugar, a minha família está em primeiro lugar. Não, gente, existem ordem. A Bíblia nos deixou ordem, tá? Primeiro é Deus, segundo é família, terceiro é... eu não vou entrar nesse critério hoje, porque agora eu fiquei sem condições.
Mas existe sim uma ordem cronológica para vocês, uma ordem ordinária para vocês seguirem. Primeiro é Deus, segundo lugar é a família, sabe? E assim por diante. O amor de Deus é uma coisa que não dá para a gente descrever. O amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, todas as pessoas. Não dá para gente, só quem sente, sabe? Então, nem sei se eu vou conseguir explicar como é amar a Deus sobre todas as coisas. Eu nem sei se eu vou. Porque toda vez que eu foco no amor de Cristo, eu, eu paro, eu tenho que parar. Porque eu sei que eu não merecia isso. Eu sei que pelas minhas atitudes, pelo que eu fiz no passado, eu não merecia esse amor. A cruz era para mim, mas ele foi no meu lugar, tá? Gente, me perdoe, que vocês tenham um bom dia, tá? Meditem nessa palavra, tá bom? Fiquem na graça e na paz.